Olá, eu gostaria de comentar com você um breve trecho que está aqui em Mateus capítulo 18, verso 7. Ai do mundo por causa do escândalo ou dos escândalos, pois é inevitável que eles venham. O escândalo virá de uma forma ou de outra, talvez ele aconteça. É algo inevitável. Porém, a ressalva aqui é: mas ai daquele homem por quem o escândalo vem, por quem o escândalo é exposto, afetando aquilo que está no verso anterior, no verso 6, os pequeninos, fazendo com que esses pequeninos errem o caminho da salvação, se percam. E então, talvez aqui a grande observação de Jesus é a responsabilidade por parte daquele que gera o escândalo. Diante do que estamos escutando, diante dos escândalos que estão sendo expostos, que estão vindo a público, eu acredito que nenhuma instituição cristã, ao ser criada, ao ser fundamentada, nenhum movimento eclesiástico cristão, ao ser criado, ao ser fundado, ele não traga dentro dos seus fundamentos uma ética cristã robusta, bem centralizada no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho que é impossível isso acontecer, mas vamos dar uma margem aí que isso pode sim não ocorrer. Mas eu acredito que boa parte desses movimentos eclesiásticos, esses movimentos evangélicos, eles vão colocar na sua base os fundamentos éticos. Então eu imagino que todo mundo começa com um propósito claro, com um propósito para edificar, com um propósito para restaurar. Eu acredito sempre que o propósito é um propósito santo, é um propósito que tem a finalidade de não causar escândalo e sim restaurações ou a proclamação do Evangelho, a divulgação do reino de Deus, etc. Porém, à medida que esses movimentos eles vão ocorrendo, eles vão crescendo, eles vão se estabelecendo, eu entendo que é necessário que você estabeleça um conselho administrativo. Um conselho administrativo ele precisa ser instaurado para que haja prestação de contas pública para o público que ali doa, oferta, para que seja colocado, divulgado os parâmetros, aonde chegamos, quanto gastamos, esse tipo de coisa. Então eu acredito que um conselho administrativo tenha que prestar conta para o seu público, tem que prestar conta para aqueles cooperadores, aqueles que o auxiliam. Quando essas coisas começam a não acontecer, quando isso começa a ficar muito oculto, isso começa a ser tentador. Mas este não é o nosso foco aqui. O grande problema não está nem no crescimento, muito menos no estabelecimento deste conselho administrativo. Eu acredito que o grande problema, ou o maior problema, é quando a instituição e o movimento se tornam maiores que Jesus e o seu Evangelho. Quando a instituição, a fama da instituição, se torna global, se torna gigantesca e ela começa a obscurecer, ela começa a deixar obscuro o Evangelho, ela começa a deixar de canto os parâmetros, as doutrinas fundamentais elaboradas, elucidadas a partir do Evangelho. Quando elas começam, essas instituições, a abandonar o princípio da simplicidade existente no Evangelho, eu acho que aqui eu tenho um grande problema, porque aqui a instituição que um dia foi santa, fundamentada em propósitos santos, ela começa a corromper o coração da sua liderança e o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ele começa a ser abandonado e
o evangelho da liderança começa a ser proposto. Então, diante disso, muitas vezes, para você salvar o nome, a fama da instituição, as denúncias que, por exemplo, essa instituição vai receber e a repercussão negativa que ela terá por causa dessas coisas, ela começa a trabalhar para acobertar e também para encobrir fatos. Então, o conselho administrativo corrompido por causa da fama da instituição e não por causa da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, este conselho ele começa a ocultar fatos, a encobrir fatos e começa a trabalhar um contexto de hipocrisia, como se Cristo estivesse a favor disso para guardar o nome da instituição, para não sujar o nome da instituição. É interessante que dentro do contexto bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus não fez questão de guardar aqueles que operaram contra eles. Você vai perceber em vários trechos das Escrituras que vários líderes começaram muito bem, foram instituídos por Deus, porém no meio do caminho, tais homens, o texto é bem claro em dizer que fizeram mal diante do Senhor, fizeram ou se comportaram ou executaram um tipo de comportamento que era contra Deus, contra a santidade de Deus. Esses homens fizeram o que era mal perante aos olhos do Senhor. Então, eu sempre aprendi com um discipulador meu, nunca tenha como certo começar bem, mas sim sempre terminar bem. Então, não importa o quanto você começou bem, o importante é se você continua bem e visando terminar a jornada da sua carreira de fé bem. Então, diante de tais contextos, onde o coração da liderança se torna um coração já corrompido por causa da fama da instituição e de todos os benefícios que essa instituição pode proporcionar para essa liderança, diante de tais circunstâncias, você percebe que vítimas são silenciadas, desacreditadas, ridicularizadas, machucadas por quem um dia foi vocacionado para amar, para servir e para cuidar de tais pessoas. Estes que um dia foram comissionados para cuidar, amar, servir, são os que acabam por machucar, ridicularizar, silenciar e muitas vezes desacreditar tais pessoas, que são, em contrapartida, suas vítimas. Então, este vocacionado que deveria cuidar dos filhos e das filhas de Deus que nasceram em Cristo Jesus por meio da proclamação do Evangelho, eles neste momento, naquele momento, ou em outros momentos, são machucados, calados, ridicularizados, silenciados, pois para esta liderança continuar usufruindo de tudo aquilo que a instituição, que a organização proporciona a ela, então tais líderes não vão perceber, não estão percebendo que eles, de alguma forma ou de outra, já abandonaram o Evangelho há muito tempo. Eles estão seguindo o seu Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já ficou no meio do caminho há muito tempo, quando, sem perceber, estes homens começam a executar aquilo que eles acham que é certo, que é correto, em nome da fama da instituição, não em nome da fama e da santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o texto bíblico é muito claro, que muitas vezes tais homens, eles se perderam no meio do caminho. Você não tem um exemplo só bíblico, você tem um exemplo na história. Isso pode ocorrer comigo, isso pode ocorrer com você que me escuta, isso pode ocorrer com qualquer pessoa. Então eu deixo aqui um breve conselho.
Sonde o seu próprio coração. Você que é líder, você que é pastor, você que está discipulando alguém, você que está cuidando de alguém, de alguma forma, sonde o seu próprio coração. Analise o seu coração. Investigue o seu coração. Porque talvez você tenha começado bem, talvez hoje você não esteja bem. E isso é comprometedor para Cristo e o seu Evangelho. Se você hoje não estiver bem, se hoje você de alguma forma estiver mal diante ou aos olhos de Deus, você precisa parar. Você precisa analisar o seu coração de uma forma crítica. Você precisa analisar a instituição que você fundou, a instituição a qual você pertence, se ela ainda continua trabalhando para que Cristo seja glorificado. Se ela continua trabalhando para que Cristo seja exaltado, para que você criticamente, objetivamente, analise se ela ainda vive para a glória de Deus ou para a sua própria glória. Então analise isso, porque uma instituição, eu conheço várias delas, eu não vou citar por questão de ética, que começaram bem em Deus, porém se tornaram, como diz o texto do Apocalipse, sinagogas de Satanás, trabalham contra a glória de Cristo, trabalham contra o Evangelho, trabalham contra a glória de Deus. Porque a fama da instituição se tornou maior do que a fama do nome e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Talvez nesses contextos, Jesus se tornou somente uma moeda de troca. Então, sonde o seu coração. Sonde, analise se a sua instituição ainda ela continua trabalhando, vivendo para a glória de Deus. Porque se isso não estiver acontecendo, você é livre para deixar aquele lugar, você é livre para procurar uma igreja, uma comunidade, um ministério, um movimento saudável que trabalhe para a glória de Deus. Não há pecado e não há problema nenhum a respeito disso. Eu deixo aqui a recomendação de 2 textos para você. Um texto é da editora Mundo Cristão e o outro texto da editora Fiel. O da Mundo Cristão é uma igreja chamada Tov. É uma advertência contra o abuso da autoridade espiritual. Os líderes eclesiásticos abusando do seu poder, causando dores ao corpo de Cristo. Quem deveria estar cuidando, quem deveria estar servindo, está se servindo e está machucando o corpo de Cristo. E este texto, uma igreja chamada Tov, ele nos alerta muito a este respeito. Ele não só faz a denúncia, ele mostra várias denúncias, mas ele também coloca uma opção de cura, uma opção para uma comunidade se tornar uma comunidade saudável. Então, não é só uma denúncia. Os autores trabalham o texto de uma forma muito bela, não só criticando, mas também analisando de uma forma crítica instituições que perderam o rumo e propondo para muitas instituições, ou para quem não perdeu o rumo ainda, se melhorar, entender o quanto podemos ser melhor. Então, Tov, é uma igreja chamada Tov, é um texto magnífico. O segundo texto é da editora Fiel, A Treliça e a Videira. Este texto mostra que a instituição, no caso, ela é a treliça, se torna maior e mais importante que a videira. Então, o que o texto vai denunciar é que muitas vezes eu me importo mais com a grandeza da instituição do que com as pessoas desta instituição. Então, o texto trabalha a ideia do resgate também de uma ordem dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo de fazermos discípulos.
e não estabelecermos de uma forma desenfreada locais e gastarmos finanças, gastarmos muito tempo edificando lugares sem trabalhar o contexto do discipulado. Então, esse é um texto muito importante, um texto que pode mudar toda uma visão estrutural, que fica como dica para você. Foi aqui uma rápida passagem, e num outro momento eu paro com mais calma para conversar com vocês sobre coisas mais importantes. Isso é, olhando para o nosso contexto atual, eu queria deixar esse alerta. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.